onde nós estamos caminhando, no capítulo 2, 1 Pedro está já no final do livro, da Bíblia, no caso, né? Mais para o final do que para o começo, e nós vamos ler os versos 11 a 17. Você lembra a temática de 1 Pedro? Ele está escrevendo para irmãos que estão refugiados em outro lugar, mas agora ele vai falar sobre o modo deles procederem diante da sociedade. E o que seria o modo de proceder diante da sociedade? É a vida pública da igreja. É o que também pode ser chamado de política. Sabe de onde que vem o termo política? Estamos em época de política, né? Na verdade, todo o tempo é época de política. Política vem de polis, que é cidade ou nação, organização, cidade, estado, enfim, né? E lá os antigos gregos estudavam sobre como organizar as suas cidades, ou as suas polis, e isso se dava o nome de política. Como se portar, o que fazer. E você sabia que existe uma política do reino de Deus? Uma política que eu chamo aqui dos repatriados, que é o tema da gente, que não é política partidária, não é política nesse sentido, mas tem a ver com a vida pública da igreja. Sabe, irmãos, diante da sociedade, a igreja já deu várias respostas, algumas extremas e ruins. Por exemplo, uma resposta extrema é a igreja se envolver tanto com a vida pública que ela se torna a mesma coisa. Então, ela se torna corrupta igual, ela se torna maldosa igual, ela se torna orgulhosa igual. Isso está errado, né? Nós vemos, por vezes, igrejas se tornando muito parecidas com o mundo. Mas também tem um outro extremo que não parece ser saudável, que é a igreja simplesmente fingir que já mora no céu e não se relaciona com este mundo. Algumas igrejas fizeram isso a partir do que foi chamado de reforma radical. E talvez você já tenha assistido algum documentário, algum filme, em que as pessoas criavam vilas próprias, aldeias próprias, porque eles não queriam se envolver com ninguém do mundo. Eles eram melhores, vamos dizer assim. E a gente que fica no meio, né? Eu espero que você não tenha se envolvido a ponto de ser corrompido com este mundo, mas também a gente não vai construir um bunker aí, um buraco, um gueto, para não participar da vida pública, da vida deste mundo. O que a gente tem que fazer? Aí, a partir deste equilíbrio, a gente lê 1 Pedro 2, do 11 a 17. Tal como Jesus diz assim, eu os envio ao mundo, mas vocês não são do mundo. Esse é o resumo da política da igreja, né? Ou seja, do envolvimento da igreja com a sociedade, da vida pública. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Participamos, mas não temos o mesmo caráter e, em especial, não temos a mesma esperança. Então, vamos ler a partir desta visão. Diz assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Amém? Irmãos, você percebe aí que existem duas coisas claras nesse texto. A primeira delas diz respeito à vida comum, à vida normal, ou seja, o que eu estou falando aqui, a vida pública. E a outra, que aí talvez seja mais óbvio para nós, a relação da igreja com as autoridades. Você percebe que ele fala do rei, que era a autoridade, e dos governantes, ou, deixa eu ver o termo que ele vai usar aqui na minha tradução, governadores, né? Algumas outras traduções usam outros termos, líderes, enfim.
Então, há uma relação com a vida comum e com a liderança. E aonde que começa tudo? Essa primeira coisa, os versos 11 e 12 vão dar o norte do povo de Deus. Tá? Qual é? Onde que começa todo envolvimento do povo de Deus na vida pública, tá? Eu não vou ficar chamando tanto de política aqui, para que não se confunda. Na sociedade, nesse sentido. Olha o que ele diz: peço como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou paixões carnais que combatem contra a alma. Tem uma coisa que o mundo esquece, irmãos. Tem uma coisa que o mundo esquece. O mundo, e aqui você pode colocar, vamos falar de política, direita, esquerda, centro, o extremo de um lado, extremo de outro. O mundo acha que tendo a ideologia perfeita, seja ela qual for, está tudo resolvido. Não, independente de qual, eu e você, cada um tem a sua tendência, mas a Bíblia começa pela vida das pessoas. Não tem como mudar o mundo se não houver honestidade, se não houver caráter, se não houver bondade, se nós não amarmos o outro. Esse é o começo da coisa toda. Olha o que ele está dizendo: eu peço, irmãos, que vocês são peregrinos e forasteiros. Veja só que ele está lembrando, vocês não pertencem à pátria que vocês estão. Lembra que eu falei semana passada? Mais do que brasileiro, nós somos celestiais, por mais estranho que isso soe, né? Mas a gente é brasileiro também, claro, contribuímos, mas o nosso reino, de fato, o nosso coração está no céu. Mas aí, como peregrinos e forasteiros, o que a gente faz? A gente se abstém das concupiscências ou das paixões carnais. Esta é a primeira coisa. A gente não dá voz a tudo aquilo que possa ser taxado, e a Bíblia usa vários termos aqui, em outros textos, como ganância, malícia, inveja, maledicência, como as obras da carne. Irmãos, por que a igreja transforma o mundo? Porque a igreja é feita de pessoas transformadas. Não é por causa da ideologia da igreja, não é porque a igreja agora tem um sistema, e é claro que a igreja já contribuiu, e se a gente fosse ver a história, a igreja contribuiu muito, mas existem várias coisas que nós enxergamos que a igreja fez, porque eram pessoas transformadas, apaixonadas por Jesus, e que com essa paixão incendiando o coração, foram lá e abençoaram as pessoas. Eu já dei alguns exemplos assim que queimam no meu coração. Um deles é que um dos primeiros pensadores da pedagogia, você que é professor, você que gosta de estudar, você que já foi na escola, né, todo mundo aqui, você já passou por alguma coisa de pedagogia. O cara que inventa a pedagogia moderna é um cristão, lá na Suíça, 1600 e pouco, falava várias línguas, um grande intelectual, que ele começa a ir para os vários locais e ele pensa assim: como que nós vamos ensinar as crianças? Munido do Evangelho, ele, que foi uma coisa revolucionária na época, ele diz assim: todo mundo tem que estudar, não é só menino, porque na época era só menino, né? Então, tinha que colocar menina para estudar também. Por quê? Porque o Evangelho... O som, isso, obrigado. Ele começa a pensar como que faz para educar, para que as pessoas aprendam o Evangelho. Uma revolução que aconteceu, irmãos, foi desde a Reforma Protestante. Por quê? Porque nós somos, e você que é mais antigo assim, já teve talvez a honra de ser apelidado assim, nós somos o povo do livro, não é verdade? Meu pai conta que tinha um povo que fazia chacota com os crentes, que falava que a Bíblia era o desodorante deles, porque eles andavam com a Bíblia debaixo do braço, né? É o povo do livro. E aí, quando as igrejas vão sendo abertas nos locais, o que a igreja tem que ter? Uma escola, porque todo crente tem que saber ler, não é que é obrigado, né, mas é um movimento para que você leia a sua Bíblia. E aí, com isso, países onde os evangélicos eram maioria, isso antigamente, eram bem mais educados, bem mais estudados, para aprender a ler a Bíblia. Você percebe que isso tem a ver com uma paixão por Jesus, mas que transforma uma realidade? Vou dar só mais um exemplo. Um cara chamado William Wilberforce, famoso também, ele era um senador, um congressista da Inglaterra, e lutou para acabar com a escravidão. Na época, a Inglaterra era a grande
o grande império da época, e era que mais lucrava com a escravidão. E ele fez da vida dele uma luta contra a escravidão, e no final da vida, ele teve o prazer de, ainda vivo, nos últimos dias, ver aprovado no seu país a lei contra a escravidão, e dali foi caindo toda a escravidão em todos os outros países. Mas por que isso? Não era, irmãos, porque ele tinha toda uma construção ideológica, mas porque ele amava Jesus. Aí ele olhou e falou assim: isso aqui está certo, isso aqui está errado. Ou seja, as paixões carnais, ele lutou contra elas. E é tão interessante isso, que é uma luta no nosso coração. Aqui é dito que essas paixões combatem contra a alma. Ou, em outra tradução, que elas fazem guerra contra a alma. Você já tentou fazer a coisa certa? Você sabe como é difícil, né? Você já tentou ser honesto? Já tentou ser justo? Você sabe que existe uma luta contra a alma, contra o fazer o certo. E o texto aqui, esse termo combatem ou fazem guerra, vem lá do original, que significa uma campanha militar. Hoje a gente diria, fazem estratégias contra a alma. Irmãos, as paixões carnais são tão maldosas que elas fazem uma estratégia no nosso coração. Você talvez já tenha vivenciado isso. A gente começa a dizer: não, mas só um pouquinho. Não, mas espera lá, isso não vai fazer mal para ninguém. Mas isso aqui ninguém vai saber. É um combater contra a alma. É um fazer estratégia contra a sua alma. É claro que isso tem que ser na vida toda, irmãos. É óbvio que não tem a ver só com a sociedade lá fora. Mas o apóstolo Pedro está aplicando isso à igreja, para que a igreja tome cuidado, porque nós podemos facilmente cair em paixões carnais que combatem contra a alma. E quando a gente lutar contra essas paixões, o que vai acontecer? O verso 12 fala: tenha o vosso viver honesto. Ou, em outra versão, mantenha um procedimento exemplar. A palavra aqui para exemplar tem a ver com algo belo, algo bonito. Que o procedimento de vocês seja bonito. É um termo também de difícil tradução, porque o termo significa bom, mas também significa bonito. Porque a ideia é que o que era bom era belo, agradável aos olhos, e a beleza só era bela de fato quando expressava alguma coisa boa. Isso ainda é assim. Quando você vê, por exemplo, uma demonstração de amor, de cuidado, quando você vê alguém cuidando de outra pessoa, você vê que aquilo é bom, mas também inspira seu coração. Aquilo lá é belo também. Por mais que não seja beleza nesse sentido mundano. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Quando você luta contra as paixões carnais, o procedimento da igreja é um procedimento justo, bom, inspirador. É daí que vem toda a mudança, irmãos. Toda ação na sociedade justa, toda a vida pública, toda a política nesse sentido da igreja que transforma a sociedade, vem de um procedimento belo, inspirador. A igreja foi criada para ser um monte do qual não dá para esconder as suas luzes. Por quê? Porque ela é justa. Porque toda a sociedade tem que olhar para a igreja e falar assim: queremos ser justos igual a eles. Este é o ideal da palavra de Deus para nós. Num procedimento tão agradável, tão correto, que é chamado aqui de exemplar, honesto, ou isso, belo, inspirador. Essa é a ideia. E aí, a gente olha para o resultado primeiro disso. As pessoas que falam mal de vocês, porque a igreja, desde que ela nasceu, ela está sendo rechaçada, está sendo alvo de mentiras, desde que a igreja foi criada. Lá, talvez no primeiro século, segundo século, tem-se uma gravura, uma pintura que foi feita, que tem uma cruz, o corpo de um homem e a cabeça de um burro ou um asno, porque as pessoas ridicularizavam a fé cristã. Era dessas coisas que a gente achou que nunca mais ia ver, aí está aí o carnaval para fazer de novo, né, para mostrar, ridicularizar a fé cristã. Irmãos, não é novo, tá? Não é invenção do carnaval agora não. Desde o século I, na verdade, as pessoas já riam da fé cristã, já inventavam mentira. Aí ele diz assim: no vosso viver exemplar, quando vocês vão contra as paixões carnais, que fazem estratégia contra a alma de vocês, vocês
emudecem. Irmãos, a palavra que é tão forte que poderia ser traduzida assim: vocês calam a boca deles. Essa é a ideia. Para que naquilo que falam mal de vós, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Agora, vamos fazer um parênteses aqui, irmãos. Às vezes as pessoas falam mal de nós, e aqui eu não estou falando só da Igreja Batista Alvorada, não. Estou falando da Igreja de Jesus. Às vezes falam mal com razão. Às vezes nós nos envolvemos tanto no mundo que somos mundanos, que desejamos o que o mundo quer. Como que a gente vai testemunhar sendo diferente e não sendo igual? Sendo melhor, não no sentido de superior, de nariz empinado, mas no sentido de ter uma vida digna, uma vida que glorifica a Deus. E como? Ele diz aqui: pelas boas obras que observam em vocês. Essa é a ideia, irmãos. O procedimento da igreja é onde começa toda a transformação. Se a gente quer ser uma mudança nesse mundo, a gente não vai mudar o mundo com discurso apenas, a gente não vai mudar o mundo com o mesmo esquema deste mundo, mas a gente vai mudar o mundo com um proceder justo, belo. Aquela luta que você tem contra o pecado para abandoná-lo, Deus usa aquilo também para transformar a sociedade. Esta é uma esperança que nós temos. Nós não achamos, irmãos, que haverá um céu na terra. Eu já falei isso também, né? Não achamos que haverá um mundo perfeito aqui. Às vezes nós temos essa ideia, né? Se um dia todo mundo aqui se converter, vai ficar tudo bem. Não. Não vai. Mas nós podemos ser uma luz para as nações. E como que a gente faz, irmãos? Porque às vezes a gente tem esse ideal, né? A hora que a gente for maioria, a hora que a gente tiver força. Não, irmãos. É quando a gente tiver testemunho. Pelo nosso testemunho, as pessoas serão impactadas, vidas serão transformadas, mas mais do que vida, a estrutura da sociedade é chacoalhada. E eu falei de alguns exemplos aqui, mas, irmãos, na época em que Pedro escrevia esta carta, só para citar algumas coisas, o aborto era extremamente normal. E você pensa assim, mas como assim o aborto lá da época? Não era aborto. Sabe como que fazia? Esperava a criança nascer e depois dava um fim nela, era normal. O pai, pela lei romana, o pai decidia, o ancião, né, o patriarca, decidia sobre a vida de todas as pessoas. O homem decidia se ele deixava a mulher viva ou não, se a criança podia viver ou não. Às vezes ele não queria mais filho. Aí vem a igreja. Eu estou citando só um exemplo, tá? É meio forte, né? Mas é só um exemplo. Aí vem a igreja, o que ela faz? Ela é uma luz, pelo bom proceder. Aí é como se as pessoas estivessem olhando a igreja, assim, os crentes, né? Ou os cristãos, falassem, olha, mas como que eles são assim? Por que eles são mais alegres, ou enfim, têm mais vida? Pelo bom proceder deles. Se torna inspirador. Agora, o apóstolo Pedro continua, e ele vai para um segundo ponto. O primeiro dele é isso, toda mudança na sociedade começa numa mudança na gente, num lutar contra as paixões carnais. Mas agora vem a pergunta também, quem que nós devemos obedecer? Se a gente serve a Jesus, então quem que a gente deve obedecer? A ninguém? Sabe o que o apóstolo Pedro fala? A todo mundo. Mas calma lá, não é todo mundo assim também, né? Mas veja o verso 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Aí ele vai explicar que era o rei como superior, que era os governadores. Quem que como igreja nós devemos nos sujeitar? Ao rei, que é o superior naquela época. E quem que é o substituto do rei para nós hoje, irmãos? Aí você vai falar assim, é o presidente. Não, não é. Segundo a nossa organização política, o que se substitui o rei é a lei, que está acima do presidente, né? Na época lá, o rei era a lei, o que ele mandava acontecia. Hoje em dia tem que ter uma lei acima das pessoas. Então, se a gente pudesse traduzir aqui, sabe a quem que nós devemos nos submeter? A Constituição, porque é a lei máxima do nosso país. Depois, aos governadores, às autoridades, né? E governador, não só governador do estado, né? Autoridades, de modo geral, civil, social. Por quê? Agora eis aí o detalhe, tá? Porque o rei, ele é superior. A palavra ali, talvez até na sua Bíblia, a tradução esteja o rei como soberano.
e às autoridades ou aos governadores como por ele enviados, ou seja, enviado por Deus. O que o apóstolo Pedro está explicando aqui? É que toda esta autoridade só é possível porque Deus permite, porque Deus dá esta possibilidade. É claro que daqui a pouco vai ter um detalhe, tá? Que você vai se atentar também. Mas o rei é chamado de soberano. Por quê, irmãos? Soberano é só Deus. Então Deus empresta sua soberania ao rei. E os governadores, é dito aqui, são enviados por ele. Aí você fala assim, mas pera lá, mas os governadores não são cristãos? Eles não servem a Deus? Mas naquela época não servia também. Aí tem um detalhe aqui. Para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Este é o verso 14. A ideia, irmãos, é que haja um freio. Na política se fala sobre freios e contrapesos, né? Tem um freio para a obediência. Alguns irmãos, alguns cristãos que moram em países onde há perseguição, eles não obedecem ao rei ou à autoridade, nem aos governadores, e eles não estão desobedecendo a Deus. Por quê? Porque o freio devemos obedecer a toda autoridade, acima de todas elas está o Senhor. Portanto, o dia que a autoridade, governo, falar para a igreja, agora vocês desobedecem o Senhor, a nossa resposta tem que ser com Pedro e João, lá no Sinédrio. Importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. É isso que eles falam. E é assim que deve ser. Por que eu sei disso? Porque ele está dizendo, olha, toda autoridade aqui é emprestada por Deus. E ela é uma verdadeira autoridade quando ela serve para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Você percebe aqui uma administração justa. Quando a autoridade, e aqui estamos falando de autoridade política, ela começa a castigar os que fazem o bem e louvar os malfeitores, a igreja não tem compromisso nessa obediência. Que Deus nos dê sabedoria para saber o que é a vontade nossa ou não, e o que de fato é contra o Evangelho. Mas, irmãos, nós estamos em um tempo de mudança e você sabe disso. Estamos em um tempo em que tem se trabalhado contra o Evangelho de maneira organizada. Em algumas coisas tem se, vamos dizer assim, a pregação do Evangelho tem que tomar cuidado, posso dizer de alguma maneira, né? Para não levar um processo, para não ser rechaçada, para não viralizar nas redes sociais como algo retrógrado e tudo mais. Bom, e o que a gente faz? A gente permanece fiel. Porque quem deu autoridade aos governantes, deu para que castiguem os malfeitores e louvem os bons, e não o contrário. E a minha pergunta para nós como igreja é o seguinte, nós estamos preparados? O dia que vier o castigo para os bons e louvor para os malfeitores, a gente está preparado para dizer, a autoridade máxima é o Senhor, é a palavra de Deus. Por quê? Esse é um desafio que nós como igreja poderemos passar. Pode ser que a gente vá passar. E Deus dá para cada geração o desafio que lhe cabe. Gerações anteriores talvez não passaram por situações assim, mas talvez a nossa vai ter que passar. Então, a segunda pergunta é: a quem nós devemos obedecer? Nós devemos obedecer a Deus e louvar a Deus pelas autoridades, sim, obedecer enquanto são justas, mas lá no fundo, o nosso coração está com o Senhor. Eu disse semana passada, e convém repetir, irmãos, que é por isso que a igreja, de certa forma, é temida pelo mundo. A gente sabe disso, o mundo teme a igreja, ainda mais quando vê dados de crescimento da igreja. Por quê? Porque é igual o faraó no Egito. Lá, quando o povo de Israel estava crescendo, né, se multiplicando, o faraó falou assim, daqui a pouco eles vão virar contra nós. A igreja não tem nenhuma vontade de se virar contra a sociedade. Aliás, nós já vimos aqui que ela é para o bem, é para um procedimento exemplar. Mas, irmãos, a hora que o Senhor for, vamos dizer assim, a hora que o governo mandar parar de servir o Senhor, a gente desobedece o governo. É porque a gente obedece o Senhor. Né? Isso pode nunca acontecer, né? Amém por isso, espero que não. Mas esta é uma verdade bíblica para nós. A quem devemos obedecer? Ao rei, aos governadores, mas por quê? Porque isto vem do Senhor. Então, nossa obediência está nele.
E agora, a terceira pergunta, a partir do verso 15, é: qual é a nossa participação, então, na sociedade? Como que a gente deve, de fato, participar? O verso 15 fala assim: essa é a vontade de Deus. A gente tem que fazer respirar aqui nesse tópico, porque quando a Bíblia fala que essa é a vontade de Deus, parece que ela quer frisar uma coisa importante. Porque, convenhamos, quando você lê a Bíblia, tudo é vontade de Deus, né? Tudo que está na Bíblia para nos ensinar é vontade de Deus. Mas aqui ele está frisando. Essa é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância de homens loucos. A vontade de Deus é que a igreja faça o bem. A igreja deve andar, irmãos, não na paciência de Deus, não assim na reprovação de Deus, mas na vontade dele. Qual que é a vontade de Deus para nós, diante da sociedade, então? Fazer o bem. E a palavra, ou a ideia de bem aqui, significa fazer algo que beneficie o outro. E aqui eu também, irmãos, tenho que me ajoelhar, digamos assim, diante da palavra de Deus. Porque às vezes, como igreja, a gente fica olhando só para nós mesmos. Espera aí, vamos fazer isso, mas no que a igreja vai ser beneficiada? Não tem nenhum problema pensar nisso, porque não é errado necessariamente, mas a palavra de Deus está nos dizendo que a gente tem que olhar para fora também, dizer que a vontade de Deus, aliás, é fazer o bem. E como eu disse, o termo é beneficiar os outros. Talvez a gente comece entre nós, abençoando uns aos outros. Eu gosto de falar, inclusive falei hoje de manhã, citei sobre os dons. O dom que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, é para o outro. Mas quais são as capacidades que tem na igreja? Irmãos, imagine se a gente fizesse aqui uma junção e pensássemos assim: quantos irmãos aqui sabem fazer tal coisa? Quantos sabem fazer aquela outra coisa? Quantos têm recursos? Quantos têm capacidades? Vamos abençoar essa cidade. Essa é a ideia. Que fazendo o bem, tape a boca. Esse é o texto aqui, é como se calasse a boca mesmo, emudecesse aqueles que falam mal de nós. Olha o detalhe aqui. Eles falam mal de nós por dois motivos: pela ignorância, ou seja, por falta de conhecimento, mas, diz o texto, porque são loucos. A minha tradução é um pouco mais tranquila, fala insensato, né? Então, falam mal da igreja porque não conhecem, são ignorantes, mas também porque são insensatos. Falta conhecimento e falta sabedoria. Mas como que a gente, irmãos, modifica isso? Como que a gente modifica? Fazendo o bem. É esse o procedimento da igreja diante do mundo. Como que a gente pode abençoar essa cidade? Que Deus coloque no nosso coração esse ponto de interrogação. Como que você pode abençoar a cidade? E eu te dou um bom desafio para você pensar, você pode vir conversar comigo depois, sobre os seus dons espirituais, sobre as suas capacidades, sobre ações em conjunto, sobre o ministério que você lidera. Como que a gente pode abençoar a cidade? Para quê, irmãos? Para que, em primeiro lugar, ninguém tenha o que dizer contra a igreja de Cristo Jesus, mas o resultado é a glória de Deus, glorificar a Deus com tudo que nós fazemos, em todo lugar, inclusive como igreja, diante da sociedade. Essa é a ideia, irmãos, tapar a boca e glorificar a Deus. O apóstolo Pedro ainda vai colocar aqui: como livres, mas não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. A igreja que está diante da sociedade, que faz o bem, ou seja, que trabalha para o benefício dos outros, é uma igreja, olha que coisa estranha, tá? É uma igreja livre, mas é uma igreja escrava. Como assim? É o verso 16. Como livres, começa o verso 16 e termina, mas servos de Deus. Então, de quem que é a igreja livre, irmãos? A igreja é livre de toda a autoridade deste mundo. Ela contribui, ela está abaixo, ela obedece, enquanto a autoridade é justa e correta, mas ela é livre. A igreja não tem que abaixar, vamos dizer assim, o nariz e dizer sim para qualquer ação do governo. Mas a igreja é escrava. Escrava de quem? De Deus. A palavra servo aqui foi uma tradução bonitinha. É escravo mesmo, é doulos, escravo.
Uma igreja só é livre quando é escrava de Deus. Tem um teólogo chamado Karl Barth que diz que a verdadeira liberdade do cristão é ser um escravo de Cristo Jesus. É estranho, né? Porque é uma coisa contrária, mas essa é a liberdade que nós vamos encontrar, irmãos. Então, qual é o nosso procedimento neste mundo? Ou a pergunta ali seria, como nós participamos da vida, na vida pública, fazendo o bem, fazendo aquilo que pode abençoar os outros, porque essa é a vontade de Deus para nós. E encerramos aqui com o texto, como ele termina. Ele termina com 4 conselhos. Normalmente, quando nós falamos sobre o procedimento, tem conselhos práticos mesmo. Os 4 conselhos eu dividiria em 2 partes. A primeira delas diz respeito aos outros, de modo geral, e a segunda, às autoridades. Aos outros honrai a todos e amai os irmãos, ou amai a fraternidade. Você vê que há um trato com os outros. Como? Daqui para fora você honra a todos. E como que nós honramos? Cuidando, abençoando, fazendo bem, como está aqui, né? Sendo honesto. Paulo fala aos Tessalonicenses, vivam uma vida honesta, quietos, trabalhem com as vossas próprias mãos, assim nós honramos os outros. Irmãos, um crente tem que ser honesto, crente tem que pagar as contas. Se não consegue pagar a conta, que às vezes acontece, tem que ir lá e negociar, mas tem que ser honesto. Isso é honrar a todos. Crente é gente de palavra, fala e cumpre. E se não pode cumprir, vai lá e fala, eu falei, mas não vou conseguir, porque é alguém correto. Isso é honrar a todos. Mas, da porta para dentro, vamos dizer assim, é amar os irmãos. Você percebe que existe um procedimento mais profundo. Nós honramos quem está lá fora, mas nós amamos quem está aqui dentro. O que é o amor? É o cuidado mútuo, a convivência. Irmãos, nós temos, entre nós como igreja, um mandamento de Jesus que é levar as cargas uns dos outros, que é ajudar uns aos outros. E aí o procedimento aqui de dentro se torna um testemunho para os lá de fora. E sobre as autoridades, aí os últimos 2 conselhos temei a Deus e honrai o rei. Olha a diferença aqui. Temam a Deus. A palavra tem não medo, né? Mas tem um temor de fato no vosso coração. Por quê, irmãos? A gente teme quem realmente manda na gente, não é verdade? Quem realmente manda na gente. Vou dar um exemplo bem assim, bobo, tá? Lá na sua casa, se você tem um animal de estimação, ele tem um dono. Tá? Pode ter 30 pessoas morando na sua casa, mas o animal escolhe um dono para ele. Que é aquela coisa assim que a pessoa fala assim, vai deitar, fala para o cachorro, né? Vai deitar, vai deitar. Aí chega a pessoa que é o dono do cachorro, fala, vai deitar, o cachorro deita. Você fala, mas o que aconteceu aqui, né? Ele escolheu para ele, né? E isso é um temor. E de certa forma, irmãos, é essa ideia que está sendo dada aqui. Porque a palavra temor aqui pode ser traduzida por medo, apesar de não ser um medo a Deus. Temam a Deus. Por quê? Porque é Ele que manda. É Deus que manda. Não é o rei. Ou seja, não são os governantes. Mas o que a gente faz ao rei? Honra. Ou seja, obedece tanto quanto possível, guarda as leis necessárias, mas o temor é o Senhor. Percebe? Este é o procedimento da igreja na vida pública. Em resumo, nós obedecemos naquilo que as leis obedecem ao Senhor, ou que estão em conformidade com o Evangelho, porque nós tememos o Senhor. Mas também, irmãos, nós nos enxergamos como igreja, como um grupo que está apto a abençoar as outras pessoas. Toda igreja e todo cristão foi restaurado, transformado por Deus, para ser um agente de transformação onde ele está. Ou seja, né, em outra tradução, uma espécie de missionário. Toda igreja também é uma igreja missionária. Se não aos confins da terra, mas ao nosso bairro, onde a gente está. E é com isso que eu quero orar contigo, tá? Essa é a ideia da igreja na vida pública, ou a política dos repatriados. Gente que abençoa os outros, gente que obedece às leis, e gente que, no final das contas, teme a Deus e guarda os mandamentos por causa do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é luz para nós, e o Senhor nos elegeu, nos salvou para ser luz entre as nações.
nos ajuda, Pai, a como igreja ser de fato aquele povo que te ama, que pratica o bem, que tem um modo de vida exemplar, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda com que o nosso procedimento, as pessoas sejam inspiradas a te servir. Deus, também nos ajude a pegar os nossos dons, as nossas capacidades individuais, as nossas capacidades coletivas aqui como igreja, seja como todos nós, como ministérios, enfim, para abençoar as pessoas ao nosso redor, porque a prática do bem tapa a boca dos que falam mal de nós e glorifica o Senhor. Deus, não nos deixa nos esconder, mas nos ajuda, Senhor, a proceder neste mundo de modo amável, agradável e belo como o Senhor deseja. Pai, que o nosso coração possa temer o Senhor. O Rei, lá no fundo, é o Senhor. Obedecemos sim às leis humanas, participamos sim da vida pública, mas porque nós somos do reino dos céus e obedecemos, no final das contas, ao Senhor. Oramos, Senhor, pedindo que o Senhor nos envie como abençoadores aonde formos, abençoadores aonde o Senhor nos plantar, para que a gente possa ser gente que transforma essa sociedade pela graça do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.